Muita gente sofre com alergias atualmente, de todos os tipos. Alergia de pele, respiratórias, alergias alimentares, alergia a pó, fumaça. Nesse vídeo, eu vou te passar um pouco da visão holística sobre as possíveis causas energéticas, emocionais e que podem gerar as alergias. De repente você identifica ou se identifica com alguma dessas causas e começa a lidar de forma diferente com esse incômodo tão chato. Eu sou Marcelo Souza, terapeuta holístico há mais de 20 anos, tratando, conscientizando pessoas sobre assuntos energéticos e também assuntos espirituais. Entra no nosso site também para conhecer melhor o nosso trabalho terapêutico, os nossos cursos. E aproveita, dá uma olhada também no trabalho de orientação para terapeutas que eu desenvolvo, que é o Counseling. Antes de começar, eu quero deixar bem claro que o que eu vou falar aqui nesse vídeo não anula, não contraria, não elimina nada que seja dito ou determinado pela ciência, medicina alopática, pela medicina tradicional, tá? Pelo contrário, essa visão, essa consciência que eu vou mostrar para você vai contribuir e até complementar o que a ciência propõe. Sempre consulte um médico, mas consulte também o seu terapeuta holístico de preferência. Na medicina ocidental, ou alopática, né, ou tradicional, a alergia é definida como uma resposta exagerada e inadequada do sistema imunológico a substâncias que normalmente são inofensivas para a maioria das pessoas, conhecidas como alérgenos, que podem ser poeira, pólen, proteínas alimentares, veneno de inseto, medicamentos, fumaça, pelos de animais. Pela visão holística e pela minha visão, alergia é uma forma de rejeição do corpo, seja de causa física ou energética. O que a gente vivencia nas crises alérgicas são os sintomas dessa rejeição, que são as tentativas do corpo de colocar para fora algo que nem sempre é identificado, que são as coceiras, vermelhidão, os espirros, o enjoo, a congestão nasal, os vômitos, e aí vai. Porque é uma maneira do corpo expulsar ou tentar expulsar algo que está irritando ou que é perigoso pelo ponto de vista do sistema energético daquele corpo. Eu vou explicar, você vai entender. Porque em determinados casos, esse agente provocador é energético, metafísico, emocional, não é físico. Para poder ilustrar melhor o que eu estou falando, eu vou explicar casos simples de patologias de pele e respiratórias que eu uso muito no meu curso de medicina chinesa. O ar. O ar que a gente respira pode ser um alérgeno para algumas pessoas. E eu não estou falando do pó, do pólen, dos pelos de gato, cachorro, animais. Eu estou falando do ar. Para pensar. O ar é o nosso habitat, não é? É o meio em que nós, humanos, não só humanos, né? Mas se não é peixe, é o meio que a gente vive. Assim como os peixes vivem na água, os humanos vivem no ar. O ar permeia todo o nosso corpo, o tempo todo. E além disso, a gente ainda respira esse ar, que circula por dentro do nosso corpo. Então o ar está presente tanto fora quanto dentro do corpo. E olha só que coisa louca. Muitas pessoas já me relataram que não se sentem à vontade nesse planeta, ou que sentem que não pertencem a esse planeta, ou que não se sentem à vontade como seres humanos, encarnado como seres humanos, e até que não se sentem à vontade entre os humanos. Não gosto muito de ficar no meio das pessoas. Isso é bem comum. Existem também aquelas pessoas que são tímidas,
que são introvertidas, que preferem ficar ali no seu cantinho, quietinhas, sem interagir com a sociedade. Para essas pessoas, o meio que a gente vive pode parecer hostil, e às vezes é hostil. Muitas vezes é bem hostil. E esse meio é formado por ar. Olha que interessante. Por causa disso, em algum lugar do sistema energético dessas pessoas, existe uma informação programada de que o ar é hostil. E aí, é como se disparasse um alerta silencioso, que vai fazer com que esse sistema inicie um protocolo de defesa e de rejeição desse ar. Para as pessoas com mais sensibilidade na pele, essa alergia pode aparecer como coceira, vermelhidão e até desenvolver alguns tipos de doenças de pele. Mas esse é assunto para outros vídeos. Para pessoas com maior sensibilidade no sistema respiratório, essa alergia pode se manifestar como rinite, como sinusite, por exemplo. Ok, é um processo inflamatório, mas é também um tipo de alergia. Tanto que muitas vezes é tratado com antialérgico. No caso das alergias respiratórias, o mecanismo é ainda mais louco, é ainda mais doido, mais impressionante. Olha que interessante. Seguindo o pensamento de que o ar é hostil, o sistema entra num looping. Por quê? Ele identifica o ar como hostil, mas também identifica como sendo essencial para a vida. Então, é como se ficassem dois lados brigando. Um dando ordem para fechar as entradas de ar, que no caso são as vias aéreas, as narinas, né? E o outro começa a acender todos os alertas possíveis, porque se fecha a entrada de ar, o indivíduo morre. Então fica num conflito muito grande. E é uma situação desesperadora para quem está em crise, porque precisa respirar, mas não consegue, porque as vias aéreas estão fechadas. Entende o conflito que gera? Quem tem rinite, sinusite sabe o que é isso, mas quem tem não tem muita noção. É horrível. Claro que na hora da crise tem que usar o que o médico recomenda, óbvio, que provavelmente seja um constritor nasal, bombinha de asma, também no caso, os antialérgicos, como eu já falei, coisa assim, né? No caso da asma, né, já que eu mencionei a asma, no caso da asma, é muito interessante porque a metafísica explica que a asma pode ser provocada porque a pessoa se sente sufocada. E tem tudo a ver, né? Porque a asma geralmente é literalmente isso, né? A pessoa fica sem ar, como se estivesse sufocada ali, precisando de ar, né? Ela respira, parece que o ar não entra. Foi observado que em muitos casos que existe uma incidência maior de filhos pequenos com asma em pais superprotetores do que com pais que não são superprotetores. Ou seja, a superproteção, a tentativa de blindagem, de evitar que as coisas ruins aconteçam aos filhos, e claro que os pais estão pensando no melhor para os seus filhos, isso é lógico, tá? Nem pensem o contrário. Mas às vezes as pessoas exageram um pouquinho, né? No carinho, na atenção, no bem-querer, e acabam sufocando. E isso também pode provocar outros tipos de alergias alimentares, a pó, pelo de animais, ao sol, a um monte de outras coisas. Por quê? Com essa superproteção, os filhos acabam sendo tão blindados que eles não são expostos a justamente as substâncias que são necessárias para desenvolver, para reforçar o sistema imunológico de forma natural. Então eles não têm contato com determinadas substâncias externas, não têm contato com determinados alimentos, e isso não gera naturalmente um anticorpo contra aquelas substâncias. E até com doenças. Na época, parece papo de velho, mas na época da minha geração, a gente, quando sabia de alguém próximo, vizinho ou escola, etc., que estava com sarampo, catapora, seja lá que rubéola, a gente ia todo mundo visitar aquela criança para entrar em contato com aquilo, pegar e não ter mais. Hoje é ao contrário. Hoje, por motivos naturais, se você vê
Alguém que encontra outra pessoa gripada, por exemplo, já põe isolamento. Então, isso impede que o sistema natural, que o sistema imunológico, entre em ação. Mas voltando para a rinite. Olha que interessante, uma coisa que eu tenho observado da rinite é que normalmente a pessoa que tem rinite já tem um sinalzinho de crise logo que acorda. Olha como o nosso sistema é uma coisa impressionante, né? É bem comum. A pessoa dorme bem, acorda bem, e logo em seguida começa a espirrar, aí o nariz tampa, aí começa a ver a coriza, o nariz começa a escorrer, e depois passa. Do jeito que veio, vai embora. E aí fica tudo bem. O nariz desentope, tudo volta ao normal, e é como se nada tivesse acontecido. Eu tenho observado bastante isso, e eu tenho uma teoria. Bem teoria mesmo, e pode ser uma coisa absurda. Eu venho associando esse fato do espirro matinal, ou quando acorda, porque não é que é matinal, não é que é de manhã. Às vezes a pessoa tira um cochilo à tarde, quando acorda acontece a mesma coisa. Às vezes acorda durante a madrugada, quando acorda acordado, né? Dá isso também. Então não é a questão do horário, do momento do dia, é após acordar. Eu venho associando isso à transição entre o estado de sono e o estado acordado, a realidade. Por quê? Quando a gente está sonhando, quando a gente está desdobrado, muitas vezes, ou algumas vezes, a gente acessa mundos diferentes. A gente acessa situações agradáveis, situações diferentes também, alegres, enfim. Muitas das vezes, situações bem melhores do que aquela que a gente está vivendo na realidade, ou num determinado momento da sua vida. Então, às vezes você está num momento de vida que não está muito bom, você dorme e vai para algum lugar super legal, ou sonha com algum lugar super legal, e aí você tem ali uma resistência natural de não querer voltar, obviamente. Então, quando a gente acorda, é obrigado a lidar com essa situação que está difícil, ou que a gente não está encontrando uma saída, que a gente não está encontrando uma solução. Isso gera uma rejeição, naturalmente. Gera uma contrariedade, gera uma frustração. Se dependesse da gente, nessa situação, não voltaria do sono, não é verdade? Pensa bem, você está num lugar super gostoso, tendo uma experiência hiper agradável, não quer voltar, né? Então, se a gente não tivesse esse dispositivo automático, né, vários gatilhos para despertar a gente, se a gente pudesse optar, muita gente, eu garanto, eu inclusive, muita gente ficaria do lado de lá. Não voltaria não. Voltaria só para se alimentar, no máximo, alguma coisa assim. Bom, então quando volta, vem a reação. Vem a história que eu falei do meio em que a gente vive, que pode parecer hostil. E a forma que o corpo tem de manifestar isso, dependendo de toda uma situação, de um conjunto de fatores, é justamente a crise de rinite, que também vai se manifestar quando muda a temperatura, quando tem contato com uma situação que a pessoa não quer passar. Por exemplo, poeira. Mas não é poeira de praia, poeira de estrada de terra, de uma trilha que está fazendo a pé, ou de carro, ou de moto, ou a cavalo. Não é poeira da fazenda, é poeira de faxina. Poeira de faxina. Poeira daquela arrumação do armário, sabe? Que só de pensar você já começa a tampar o nariz. Que é justamente o que a pessoa não suporta fazer. Por que a poeira da terra lá, da trilha, do off-road, não causa rinite? Por que a poeira de fazer faxina em casa causa rinite? Porque ela detesta fazer faxina. Detesta fazer aquela arrumação. Ou da fumaça de cigarro, que a pessoa odeia. Mas, quando ela vai lá no batuque, a rinite não ataca, né? Quem é do batuque? Você vai batuque, aquela fumaceira doida, né? Charuta, é cachimbo, é cigarro. Aí não ataca. Ataca só quando tem alguém fumando do lado. Por que será? Porque está fazendo algo contrariado. E isso vai gerar frustração, contrariedade. E, por consequência, rejeição àquela situação. E aí como que o corpo se manifesta? Da forma como ele consegue. Pondo para fora, mostrando, dando sinais, tampando o nariz, espirrando. Nos outros casos, o mecanismo é bem semelhante. Um alimento
uma substância que entra em contato com o corpo e que vai causar uma reação determinada, e a resposta imediata é o quê? Rejeitar aquilo. E a ação do corpo é evitar a entrada dessa substância ou tentar expulsar a substância quando entrou. E como tratar? Como evitar tudo isso? Alergia é uma das situações mais complexas que existem de se tratar, tanto no mundo holístico, aliás, não só de se tratar, de identificar, né? Tanto no mundo holístico, quântico, metafísico, como na ciência, na medicina, seja ela ocidental, seja ela oriental. Claro, tem testes, tem meios de se detectar qual substância causa determinada alergia, sem dúvida alguma. Mas, e quando esses testes não detectam o causador, o alérgeno, e as crises permanecem? Às vezes mesmo tomando antialérgico. Na verdade, é um trabalho de CSI, né? Tá meio na moda, aliás, acho que já passou. CSI, Sherlock Holmes, de detetive, né? Diagnóstico, diagnose, é um trabalho muito interessante. É um trabalho de detetive, né? Investigar tudo, investigar causas, reações para tentar chegar na origem, para tentar entender o que está acontecendo com aquela pessoa, seus medos, as dúvidas, questionamentos, os hábitos, as atitudes, vícios, tentar entender como a pessoa vê a vida, como aquele corpo reage a tudo isso. Que é disso que a gente está falando, é uma reação do corpo. A rejeição é uma reação do corpo, seja do corpo físico, energético, emocional, mental, é uma reação. E aí a gente tem que tentar descobrir o que está causando essa reação. Questões espirituais, questões energéticas, questões metafísicas, emocionais, psicológicas. Trazer alguns pontos para a consciência dessa pessoa. Porque quando a gente começa a ter consciência do nosso corpo, das nossas emoções, do nosso sistema de uma maneira geral, da nossa espiritualidade, a situação começa a mudar. O nosso sistema passa a se comportar e reagir de forma bem diferente. E se a pessoa entender isso e se comprometer a fazer diferente, não só as alergias tendem a diminuir, como várias outras situações vão mudar na vida dela. A conscientização, gente, o autoconhecimento podem ser fortes aliados para a gente em todos os aspectos. Só tem uma pegadinha. A partir do momento que você tem conhecimento e consciência, você obrigatoriamente tem que usar. Não tem mais como ignorar. Não tem mais como fingir ignorância, entende? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Já dizia o Homem-Aranha. Pensa nisso. Eu espero ter ajudado. Espero também que meus vídeos sirvam para você refletir sobre determinados assuntos, que isso te impulsione, que te dê motivação para continuar crescendo, para continuar evoluindo. E se as informações foram úteis para você, clica no joinha, segue o meu canal, deixa um comentário, que é muito importante por conta do algoritmo, do YouTube, do Instagram, enfim. Compartilha com seus amigos, parentes, enfim, distribui para o maior número de pessoas possível. Vai me ajudar bastante. Dá uma olhada no nosso site, dá uma olhada no nosso Instagram. E se quiser atendimento comigo, é facinho. Me manda um WhatsApp ou manda um direct, né? E a gente marca um horário para você, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por você ter ficado até o final. E até o próximo vídeo.